Nós vamos abrir a palavra de Deus num livro do Antigo Testamento, para tirar dele o texto principal desta meditação. Então, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes. Nós faremos a leitura de 5 versículos que estão no capítulo 2, para introduzir, e depois vamos a outros textos. E diz assim, então, capítulo 2, a partir do verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribarei os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsareis diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem este lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Amado Deus, cremos que toda a Tua palavra é divinamente inspirada e cremos que ela é apta para nos ensinar, para nos exortar, isto é, para nos colocar para frente, para fazer a Tua vontade, Senhor. Assim o Teu Espírito tome lugar nesta hora, Senhor, e ajuda-nos ao que fala, ao que ouve, e que todos tenhamos um coração de obediência, de reverência, de temor, de admiração pelos teus feitos poderosos. Dá-nos um coração que saiba te buscar e que saiba te encontrar. Dá-nos um coração completo, Senhor. Livra-nos de termos um coração dividido, Senhor. Mas que de todo o nosso coração possamos te buscar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse livro de Juízes, há muitos princípios poderosos que se aplicam à igreja. E hoje vamos trazer uma mensagem dura, mas que se aplica perfeitamente à igreja. Nós não somos diferentes do povo de Israel. E aqui Deus está falando duramente com Israel, porque Deus cumpriu a sua parte na aliança, levou-os à terra prometida, e ali eles se acomodaram, e ali eles criaram
laços com a cultura, com a idolatria, com os costumes da terra de Canaã. Então, aqui no capítulo 2 de Juízes, Deus está severamente chamando a atenção de seu povo. E neste lugar que foi chamado de Boquim, que é o lugar do grande pranto, né? E ficou conhecido como esse lugar de muitas lágrimas, o povo aqui se arrepende e chora demoradamente na presença de Deus diante desta repreensão. Há um versículo no livro de Juízes que se repete por diversas vezes, e ele ilustra a nota predominantemente do livro, e diz que naquele tempo não havia rei em Israel, e portanto cada um fazia o que queria, o que dava na cabeça, não é? E durante este período da história de Israel, eles foram oprimidos, como Deus claramente já havia advertido, que quando eles se desviassem do Senhor, Deus enviaria um grande problema. Isto é, nações invasoras. Já que eles não queriam servir a Deus com o coração completo, Deus permitia que viessem outros soberanos da terra, reis maldosos, opressores, que dominavam sobre Israel com grande ira, com grande violência. Deus havia dito que permitiria esses grandes problemas se a nação se desviasse da fé. Então, aqui no livro de Juízes, Deus está enviando os dominadores, os invasores, que destruíam as colheitas, saqueavam os rebanhos, roubavam as riquezas da terra, violavam as mulheres, as virgens, matavam os varões, os jovens. E então o povo era levado ao arrependimento por meio do sofrimento. Então, por diversas vezes, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os ouviu, enviando então libertadores, e estes libertadores foram os juízes de Israel nesse período. Como já disse, não havia rei, e Deus então, por um ato de sua compaixão, levantou estes juízes para que libertassem o seu povo. E aí então eles ficavam 1 década, 2, 3, 40 anos livres, e o coração deles então se voltava novamente para os ídolos, para as coisas deste mundo, para a idolatria, para a imoralidade. E aí então o que acontecia? Como Deus já havia advertido, Deus permitia uma nova invasão. E os inimigos eram cada vez piores. A mensagem de Deus era muito simples. Seria muito mais fácil eles servirem a Deus do que aos reis da terra de Canaã, da Síria e, posteriormente, os reis da Babilônia. Mas eles não quiseram servir às leis de Deus, né? Agora eles tinham um povo que fora escravo no Egito, agora eles eram uma nação, eles tinham uma terra,
e eles tinham leis que haviam sido entregues por Deus através de Moisés, ali no Monte Sinai. Então eles tinham uma terra, eles eram uma nação, eles tinham uma lei, eles tinham um Deus, mas não queriam servi-lo, não é? Então eles encontraram muitos problemas, muita pobreza, muito sangue foi derramado, não é? Os invasores eram realmente cruéis. Mas o maior problema que eles enfrentaram foi exatamente com os dominadores que não eram tão cruéis assim, que eram mais civilizados. Uma das nações que invadiu os territórios de Israel neste período, eles são estudados na literatura de história universal como uma das nações mais civilizadas daquela região. Eram os filisteus. E nesta noite vamos nos deter ao conflito de Israel sob dominação dos filisteus. E vocês vão entender por que foi um dos maiores problemas que eles enfrentaram aqui no livro de Juízes. E enquanto eu ministro esta mensagem, fique atento, porque há uma grande semelhança entre o que vamos dizer aqui e a igreja contemporânea, isto é, a igreja dos dias de hoje. Isso faz da Bíblia um livro vivo, capaz de transmitir uma mensagem de Deus ao seu povo, apesar de que milhares de anos se passaram desde que estes fatos tiveram lugar em Israel. Então eu repito aqui uma mensagem que está no livro de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito dirá à igreja. Neste período, prezada igreja, sob a dominação dos filisteus, Deus levanta um juiz. E este juiz fora dedicado a Deus desde o ventre. O nome deste juiz é Sansão. Sansão é filho de uma mulher estéril, que não podia gerar. O capítulo 13 começa a narrativa, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Agora, vamos tentar nos ver dentro da mensagem, porque eu não estou aqui para fazer apenas uma narrativa histórica. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E você perguntaria, mas por quê? Por quanto tempo? 40 na Bíblia é o número da provação.
E eu diria para vocês, foi por 40 anos, porque Deus não conseguiu que aquele povo se arrependesse com 30, nem com 20 e nem com 10. Muitas vezes o tempo do nosso sofrimento é aquele tempo em que não nos curvamos diante da palavra de Deus e diante do Espírito de Deus. E então, no versículo 2, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Aqui diz uma palavra talvez estranha para você, mas está no capítulo 6 de Números. Porquanto o menino será nazireu. O que é um nazireu? Vem da palavra hebraica nazar, que quer dizer separar. O princípio do nazireato é que qualquer homem ou mulher, no caso aqui, Sansão, era da tribo de Dan, não era tribo sacerdotal. Mas o princípio do nazireu é o seguinte: qualquer homem ou mulher que quiser voluntariamente se consagrar ao Senhor, o Senhor aceita e haverá de usar esta pessoa. Agora, o homem ou mulher que se consagra ao Senhor tem que guardar determinados princípios. Por exemplo, o anjo do Senhor já falou logo para Manoá e sua esposa, né, que eles não bebessem vinho ou qualquer tipo de bebida forte. O que é bebida forte aqui? Bebida alcoólica. E que não comessem nada contaminado. E diz que a navalha jamais poderia passar sobre a cabeça do menino. Você já imaginou como deveria ser Sansão, jovem, alto, bonito, forte, e nunca havia cortado o cabelo? Em sua cabeleira haviam 7 tranças. Aquelas 7 tranças representavam a sua separação, como se fosse uma coroa, representando a separação dele desde o ventre materno para uso do Senhor. Santidade quer dizer ser separado para uso do Senhor. E sabe, meus irmãos, eu não tenho tempo para discorrer sobre isso, mas existe um princípio sobre a santidade que é maravilhoso e que é tratado no livro de Êxodo, no livro de Levítico e em outros textos da Bíblia. Eu só vou dizer uma frase para vocês terem um gostinho da revelação que está por trás disso. Assim como o pecado é contagioso, a santidade é também contagiosa. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo que tudo o que tocasse o altar do Senhor era santificado
também. Posteriormente, o apóstolo Paulo, que era um profundo conhecedor das Escrituras, ele diz que a mulher santificada santifica o marido, e que o marido santificado santifica também a sua esposa. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque a feiura do pecado é contagiosa, mas a beleza da santidade é contagiosa também. Amém? Aleluia. Há muitos que não creem disso e levam uma vida triste, carrancuda, estão sempre lutando contra o pecado, sempre lutando contra o diabo e sempre perdendo. Mas a santidade, ela é contagiosa. Amém? Ela é transmissível. Isso é um mistério que a Bíblia revela em muitos versículos. Então, Deus levanta Sansão como um nazireu de Deus desde o ventre, para que ele marcasse a sua geração, para que ele influenciasse a sua geração. Ele era o mais bonito, o mais forte. Mas uma tragédia se abate sobre Israel neste período. E o título desta mensagem nesta noite é A Síndrome de Sansão. Uma doença que destrói os cristãos estava previamente demonstrada na narrativa da história de Sansão. Sansão, ao invés de, com a sua qualidade de homem separado por Deus, ao invés de transmitir aquela característica à sua geração, o contrário aconteceu. Ele foi, infelizmente, seduzido pela cultura filisteia. A Bíblia, você conhece a história, eu não vou ler toda a história, mas tão logo o Espírito de Deus começou a impelir Sansão na direção dos filisteus, ao invés dele levar uma influência de Deus para aquele povo, ele demonstrou a sua fraqueza, principalmente no que se refere às mulheres. E aí começa uma história triste de Sansão se aproximando de mulheres filisteias e depois, finalmente, ele que era invencível como homem ungido por Deus, foi vencido por uma mulher chamada Dalila, que nós não sabemos se ela era uma filisteia ou se ela era uma israelita apóstata, mas esta mulher certamente recebeu dinheiro para desvendar o segredo da força descomunal de Sansão. Quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, e aqui, meus irmãos, eu quero fazer um parênteses. A Bíblia narra mais de 100 de operações do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão, ele adquiria uma força descomunal.
Ele chegou a enfrentar um exército de 1000 homens e ele abateu 1000 soldados filisteus, pegando uma queixada de um jumento. Alguém para fazer isso só com uma força sobrenatural. Há outros que são visitados por uma sabedoria fora do comum, com discernimento. Enfim, nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo. Ele age na vida de cada um como ele quer, como ele decide agir. Mas o ponto triste da história é que este homem, levantado por Deus para levar uma influência de santidade sobre a sua cultura, ele é seduzido pela cultura filisteia. Agora, o que quer dizer sedução? Sedução vem da palavra latina sudecere, que quer dizer levar para o lado. Literalmente quer dizer levar para o lado. E é uma palavra que eu nunca a ouvi sem uma conotação negativa. Seduzir significa afastar alguém de alguma coisa correta, ou de alguma coisa boa, ou de um caminho certo, na direção de algo vil. Seduzir significa desencaminhar uma pessoa. Então, Sansão aparece aqui no livro de Juízes como modelo de alguém que foi seduzido. Ele foi separado, afastado dos princípios de Deus para os quais ele devia viver. Então, Sansão é um homem seduzido. Quando ele começa a descer para os territórios filisteus, ele se apaixona por uma jovem filisteia. E quando ele vai falar com seus pais, os seus pais ficam muito tristes e perguntam a ele: escuta, você não poderia achar uma moça israelita? Você foi querer casar exatamente com uma moça dos nossos inimigos? Porque os filisteus haviam impresso a sua cultura de permissividade, de imoralidade, de idolatria em Israel. Então, Israel, no dia de Sansão, o pecado era algo normal. E Sansão, o jovem Sansão, considerava perfeitamente natural contrair matrimônio com uma filisteia. Ele considerava perfeitamente natural a imoralidade sexual. Os valores dos filisteus estavam presentes agora na vida daquele homem, né? Ele fora chamado desde o ventre para ser um instrumento de Deus, para influenciar a cultura da sua época. E aqui está ele, dominado pela idolatria e pela imoralidade da época, né? Agora, por que eu disse para vocês que a dominação filisteia foi pior do que a dos amonitas, dos midianitas e de outras nações? Quando Israel fora dominado por outras nações, eles se viram oprimidos e escravizados e empobrecidos. E eles clamaram ao Senhor. Mas foi pior com os filisteus, porque os filisteus eram mais civilizados e menos violentos. E eles inocularam, eles injetaram a cultura demoníaca deles no povo de Israel. E Israel ficou complacente,
acomodado. A pior forma de domínio, meus irmãos, não é o domínio militar, não é o domínio político. A pior forma de domínio é o domínio das ideias. Porque as pessoas dominadas por uma cultura, por uma ideologia, desafortunadamente, elas não percebem que perderam a sua liberdade e a sua dignidade. Esse é o caso triste de Israel. E eles estavam tão acomodados no meio da podridão que eles não clamaram ao Senhor. Eles estavam convivendo pacificamente com o pecado. Esse é o ponto mais triste de toda a história. Então nós vamos descrever aqui como foi que Sansão caiu. E a queda de Sansão é um grande lembrete para nós que estamos vivendo aqui no século 21. Agora, queria lhes falar um pouquinho sobre onde encontrava-se a força de Sansão. Já que o que os filisteus queriam, e eles estavam pagando alto para que alguém descobrisse o segredo da força de Sansão. Porque ele era indestrutível. Não haviam exércitos para ele. Não haviam portas que... Certa vez ele arrancou a porta de uma cidade, colocou a porta nos ombros e foi-se embora. Agora, imagine que uma porta de uma cidade não era como essas que nós estamos vendo aqui, não é? Deveria ser uma porta colossal, enorme. Não era problema para eles. Você lê esse texto que ele arrancou a porta da cidade dos filisteus, você não imagina como eram grandes aquelas portas. E alguém arrancar a porta da cidade era uma ofensa enorme, que atingia a honra de um reino. Alguém ir lá e arrancar o portão da cidade, pois Filisteu tinha força o bastante para isso. E por fim, a Dalila, uma prostituta, por quem ele se enamorou e com quem ele fornicava, tendo a palavra do Senhor expressamente advertido contra isso, né? Mas para ele era tudo muito normal. Ele tinha um corpo e uma alma israelita, mas a sua mente tornara-se uma mente filisteia. E o último sinal da presença de Deus que restou naquele jovem homem foi a sua cabeleira. O cabelo era um símbolo do seu nazireato, era um símbolo de sua consagração. Na verdade, o segredo de Sansão não era exatamente a sua cabeleira. O segredo de Sansão, a fonte de sua força, era o Espírito de Deus. Se você ler a história, você percebe que quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, não havia força humana que pudesse detê-lo. E aquela enorme cabeleira com 7 tranças era uma coroa que representava que ele era um homem ungido por Deus.
Sabe, meus irmãos, Deus concede força àqueles que são dedicados a Ele. Agora, os filisteus, eles tinham uma pista, eles conheciam a história de Sansão, e eles sabiam que ele tinha um ponto fraco, que eram mulheres e mulheres bonitas. Ele havia aprendido muito bem a viver como um filisteu. Então, os filisteus trabalharam por trás de uma mulher bonita e sedutora chamada Dalila. E ela então deveria importunar aquele jovem israelita até extrair dele o segredo de sua força, já que a sua força era uma grande ameaça ao povo filisteu. E Sansão estava exatamente correndo um elevado risco. E ele estava subestimando o poder dos filisteus. Quando foi seduzido por uma prostituta, ele estava enamorado daquilo que poderia destruí-lo. E ele não se apercebeu quando o tempo da destruição chegou para ele. E ele continuou cada vez mais próximo do pecado, cada vez mais comprometido com o pecado. Até que ele desnudou seu coração para Dalila e revelou, depois de muita importunação, e provavelmente depois de muitos jogos sedutores que aquela experiente prostituta usou para com ele. Ele então se abriu e disse: o segredo da minha força são os meus cabelos, porque nunca foram cortados. Desde o ventre eu sou um homem separado por Deus e para Deus. Aí ela o fez dormir ele estava deitado no colo dela, e ela então cortou aquelas 7 tranças. E então, como das vezes anteriores, ela o acordou e falou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. E ele se levantou, dizendo para si mesmo: mais uma vez eu fugirei. Mas aqui está o versículo mais triste do livro. Ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. E os filisteus o prenderam, e ele já não tinha mais forças. Mas, queridos irmãos, não há nada de mágico na cabeleira de Sansão. Sansão não foi vencido pelos filisteus. O seu arqui-inimigo foi ele mesmo. Ele não foi derrotado porque os filisteus foram mais fortes. Ele foi derrotado porque foi infiel à palavra de Deus. Toda a história de Sansão mostra um caminho na direção da infidelidade. E por fim, ele teve aquilo que ele escolheu. Bem, os filisteus o pegaram, e a primeira coisa que fizeram foi vazar os seus 2 olhos. Ele ficou cego. Amada igreja,
se nos deixarmos seduzir pela cultura pagã que domina a nossa nação, nós ficaremos cegos. Nós perderemos a nossa visão. E nós ainda argumentaremos que somos crentes, que vamos à igreja, mas, tristemente, o Espírito de Deus terá se afastado de nós, por causa de nossa relutância em abandonar o pecado. Então, os filisteus vazaram os olhos de Sansão e colocaram-no para movimentar um moinho. Ora, naquele tempo, normalmente usava-se um boi para movimentar um moinho. Requer um animal robusto, forte. Mas colocaram, então, filisteu, o Sansão, para mover o moinho dos filisteus. Então, durante o período de sua prisão, ele esteve ocupado movendo um moinho. E o que isso quer dizer? Por que eles sentenciaram Sansão com esta pena? Alguém aqui sabe por quê? Então vocês vão saber. Havia uma disputa, acima da disputa de exércitos humanos, havia disputa entre duas divindades. Dagom, o deus dos filisteus, era o deus que garantia as colheitas, a fartura de grãos, e depois esses grãos eram moídos em moinhos para alimentar a população. Então, boas safras, muitos grãos. A glória para os filisteus era atribuída ao deus Dagom. Quando eles pegam o principal campeão dentre os exércitos de Israel e colocam-no para movimentar o moinho, para fazer a farinha, para matar a fome dos filisteus, eles estão demonstrando que o Deus Dagom venceu o Deus de Israel. A glória do nome do Altíssimo, Senhor Deus de Israel, que recriou os céus e a terra, fora colocada em xeque. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo, muito depois, disse lá em Romanos, que quando o cristão cai, quando o cristão peca, os incrédulos atribuem fraqueza. Vocês sabem a quem? A Cristo. Então, o pecado dos filhos de Deus trazem descréditos à causa do Evangelho. Trazem a ignomínia ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Agora, há uma parte da história triste que traz sobre nós uma centelha de esperança. Amém? Quantos querem ouvir agora sobre uma centelha de esperança numa história tão triste? E vocês estão tão sérios, né, meus irmãos? Sabe por que vocês estão tão sérios? Porque há uma semelhança profunda entre o que aconteceu com Israel nos dias de Juízes e a igreja dos nossos dias. Os crentes hoje estão brincando, meus irmãos, com o pecado, e eles estão trazendo desonra ao nome de Jesus. Isso não é uma boa coisa de se falar, não é uma boa coisa de se ouvir. Principalmente o que eu vou dizer, haverá
consequências. Deus é muito bom, mas Deus é muito justo. Se você insistir, Deus vai te corrigir. Espere só e você o verá. Agora eu quero falar de esperança. Talvez uma parte mais bonita dessa história tão triste é que não sabemos por quanto tempo Sansão ficou movimentando aquele moinho. A força descomunal que ele tinha, que fora dada por Deus, para a glória de Deus, estava sendo usada agora para a glória de Dagon. Isso é lamentável. Mas, meus irmãos, enquanto Sansão trilhava o grão dia e noite, naquele moinho, o seu cabelo voltou a crescer. E eu imagino que para cada centímetro que aquele cabelo crescia, lágrimas escorriam daqueles olhos vazados que não podiam mais enxergar. O cabelo crescia e o arrependimento crescia também. Tudo que lhe faltou em toda a vida, quando teve força, os 2 olhos, beleza física e alta posição em Israel como juiz. Tudo o que ele perdeu, agora estava voltando pelo sofrimento, pela dor, pela cegueira, pela humilhação que ele passou. Então a narrativa nos leva a um texto, não é? Em que isso está no capítulo 16, sobre a morte de Sansão, a partir do versículo 23. Sansão é levado a um salão enorme, havia em torno de 3.000 filisteus, toda a nobreza da cidade estava ali, as pessoas mais abastadas, mais ricas, as autoridades. Havia ali um festival de muita bebedeira, de muita idolatria, e eles então mandaram levar Sansão para que se divertissem às custas daquele homem de Deus, que lentamente foi seduzido, inicialmente por mulheres bonitas, e depois pela fornicação, e depois por uma prostituta, e estava terminando os seus dias ali, levando sobre Israel e sobre o nome do Altíssimo uma grande ofensa. Mas ele vai para aquele festival profundamente arrependido. Como que nós sabemos que ele está arrependido, meus irmãos? Porque ele pede, ele ora ao Senhor, e ele pede que Deus lhe devolva as forças pela última vez. E ele cego ali, e as pessoas fazendo chacotas com ele. Ele pergunta a um menino que estava ali, né, por perto, certamente fazia parte daquele jogo de zombaria, e ele pede que aquele menino o leve até as colunas que davam sustentação àquele enorme prédio público. Não sabemos se era um templo ou um prédio público. Os filisteus eram muito desenvolvidos para a época, inclusive na parte de arquitetura. Então, Sansão se apoia com aqueles braços enormes, ele devia ser enorme, e ele devia ter uma grande envergadura,
que é exatamente, chamamos de envergadura, a distância que vai de uma ponta do dedo à outra. E ele se apoia, então, nas duas colunas principais daquele templo. E ele pede ao Senhor, ele abraça aquelas colunas e ele clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então foi assim que terminou a história, meus irmãos. E nós temos aqui a história de um homem ungido por Deus, de um nazireu de Deus, que para se arrepender teve que ser levado a uma situação tão extrema. Como que ele chegou a este ponto, meus irmãos? Eu vou lhe dizer, da mesma forma que muitos de vocês estão chegando a este ponto. Meus irmãos, eu prego o Evangelho há 35 anos. Sou convertido há 40. E eu tenho visto não poucos casos de homens e mulheres que precisaram chegar a este ponto para então se arrependerem. Se arrependerem quando tudo já estava perdido. Como chegaram a este ponto? Chegaram a este ponto assimilando as características malévolas da nossa cultura pagã, considerando o pecado como coisa normal. E quando aparece alguém que resiste ao pecado, diz: você é muito radical, você é muito fanático, porque pecar tornou-se a regra. Uma outra coisa que Sansão fez e que é muito comum nos dias de hoje: as pessoas estão se cansando de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, mas não obedecem o que ela diz. Não sei se seria desrespeitoso fazer uma comparação, mas a Bíblia revela que há alguém com essa característica: o diabo e os seus anjos. Quantos sabem que o diabo conhece a Bíblia? Ele só não consegue obedecer. Eu me lembro, muitos anos atrás, acontecia muitos casos de endemoniamento aqui na igreja. Quantos se lembram disso? Faz muito tempo. E era muito comum, durante o culto aqui, pessoas ficarem endemoniadas. E eu me lembro que uma vez, um homem ficou endemoniado. E um irmão chegou inocentemente, falou: pastor, deixe-me ler o Salmo 91 para o demônio sair. Tem gente que pensa que o Salmo 91 tem qualidades mágicas, né? E aquele irmão, então, começou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele falou o primeiro versículo, o demônio foi até o fim do Salmo. Ele não sabia o Salmo de cor, o demônio sabia. Mas os espíritos malignos não são capazes de obedecer a palavra de Deus. Então, vou lhe dar um conselho, meu irmão, minha irmã.
Não queira saber toda a Bíblia e não obedecê-la. Você vai acumular juízo e correção de Deus sobre a tua vida. É melhor você conhecer um versículo só e obedecê-lo e vivê-lo, do que conhecer a Bíblia toda e não ser capaz de obedecê-la. É melhor saber um versículo só e levá-lo a sério. Eu me lembro quando eu estava no seminário, um professor lá pediu uma pergunta. Ele fez uma pergunta e nos colocou para escrever. Eu me lembro que eu escrevi, não sei se foi uma ou duas folhas sobre a pergunta que ele fez. E ele perguntou: o que é fé? Ah, meus irmãos, todo mundo escrevendo, alunos de curso de teologia, né? Ele deixou todo mundo ler e depois ele deu uma grande lição em todos nós. Ele pegou aquele maço de folhas, colocou em cima da mesa dele e falou: fé é levar Deus a sério. E eu nunca esqueci. O que eu escrevi naquelas duas folhas eu não me lembro mais, mas o que ele falou eu nunca mais esqueci. Fé é levar Deus a sério. Sansão não levou a sério a sua separação. Ele fez questão de nutrir uma mentalidade contrária à palavra de Deus. E ele teve, então, a sua recompensa. Os filisteus tinham as suas doutrinas, a sua agenda, eles tinham os seus pregadores. E Sansão provavelmente deu mais crédito a eles do que a lei divina, que estão nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ele pagou um alto preço. Agora, me escute com atenção. Olhe bem para cá. Eu vou lhe dizer uma verdade. O mundo que está aí quer fazer de todos nós filisteus civilizados. O mundo que está aí não crê que a nossa fidelidade a Deus e à Bíblia seja uma coisa civilizada. Não é politicamente correto alguém ser santo, estar separado do pecado na nossa geração. Você concorda? Eles vão olhar para nós e vão nos incriminar, porque estamos querendo ser fiéis a Deus, porque não queremos entristecer o Espírito Santo. Eles vão nos considerar loucos, fanáticos e radicais. Mas eu quero lhes dizer, nós temos que fazer uma escolha. Não somente os jovens, todos precisamos fazer uma escolha. Senão vamos terminar os nossos dias com os olhos vazados, empurrando uma mó em um moinho filisteu, para dar glória ao Deus Dagon. Quantos entenderam a mensagem? Não vim aqui falar da história de Sansão. Isso que vocês estão ouvindo é uma profecia da palavra de Deus. Profecia não é adivinhação. A palavra de Deus é profética porque ela nos move para fora do nosso conforto pecaminoso. Ela nos move ao arrependimento para mudarmos a nossa complacência para com o pecado. A história de Sansão é um lembrete que o mais forte, o mais bonito, o mais santo, o mais ungido caiu porque foi infiel.
O homem de Deus, o ungido de Deus, se prostituiu seguindo uma cultura pagã. Perdeu a unção, perdeu o poder, perdeu a visão e acabou morrendo por causa de suas escolhas, por causa de sua infidelidade. Levantado por Deus para influenciar a sua cultura. Como diz o Evangelho, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se esconde uma lâmpada debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que ilumine a todos. Disse Jesus que o sal é para salgar, e se o sal for insípido, se ele for insosso, sem gosto, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Sansão foi pisado pelos homens, foi escarnecido pelos homens. Ouça-me com atenção, principalmente você, jovem. O mesmo mundo que te seduz pelo caminho do pecado, este mesmo mundo vai zombar de você, vai cuspir em cima da tua desgraça, da tua tristeza, das tuas lágrimas. Não se deixe seduzir, como Sansão se deixou seduzir. Esta palavra é horrível, porque ela literalmente quer dizer no latim, desencaminhar alguém, levar para o lado, para poder destruir a dignidade, a pureza e a reputação de alguém. Não se deixe seduzir. Estabeleça uma linha demarcatória clara em tua vida, entre o sim e entre o não. Você está me ouvindo? Agora, meus irmãos, eu quero focar com vocês neste ponto. Renovação espiritual. O cabelo de Sansão cresceu de novo. Amém? Queria convidar o Ministério de Louvor a vir para cá. Eu quero orar nesta noite, meus irmãos, para que cresça cabelo. Quantos entenderam? O cabelo de Sansão cresceu, mas o mais importante que cresceu era aquilo que os filisteus não estavam vendo. Cresceu o arrependimento. Ele se quebrantou na presença de Deus. De maneira que Deus havia marcado um encontro para acertar as contas com os filisteus. Sabe, meus irmãos, não foi propriamente com Sansão o acerto de contas. O acerto de contas foi com Deus. Porque os filisteus pecaram contra a glória do Deus que criou os céus e a terra, tomando ocasião pelo pecado do homem de Deus que caíra. Então eu quero te dizer, ouça-me com atenção, se você é crente e você vive como as pessoas que estão por aí sem Deus e sem esperança nesta vida, mas você diz que tem Jesus, mas você vive igualzinho eles, tome cuidado. Você me ouviu? Tome cuidado, porque com Deus não se brinca, e com o Espírito de Deus não se brinca.
Quantos me ouviram? Pode dizer amém. Você está aí? Você ouviu? Se acontecer alguma coisa com você, você não vai poder dizer que ninguém te avisou. Você veio aqui nesta noite. Esta igreja está cheia de poltronas vazias, porque as pessoas hoje não querem ouvir esse tipo de mensagem que confronta ao arrependimento. Mas você está aqui nesta noite. E eu vou orar agora para que nasça cabelo na tua cabeça. Com o cabelo venham lágrimas. Que você se arrependa. Que você dê algum sinal para Deus de que o seu coração duro se quebrou na presença de Deus. E que você vai mudar. Que você não vai trazer mais descrédito ao nome do Senhor, que você vai lutar em sua vida pela glória do nome do Senhor, que você não vai deixar que os filisteus façam zombaria com o nome de Jesus, que se entregou na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Você não vai pisar o sangue da nova aliança, e não vai deixar que outros pisem no sangue de Jesus. A salvação que nos foi dada e que nós vamos celebrar na Páscoa, a festa da nossa redenção. A salvação foi de graça, mas custou muito. Custou muito. O perdão dos teus pecados custou a vida. O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Ele voltará, aleluia, tão certo como nós existimos e estamos aqui, Ele voltará. No livro do Apocalipse, fala que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E Ele vem vestido de branco. Suas vestes estão salpicadas no sangue que Ele ofereceu diante do Pai, diante do trono do Altíssimo. E o Pai recebeu a oferta que Ele entregou por mim e por você. E o Pai disse amém, ressuscitando dos mortos, aleluia. Este Jesus a quem nós devemos amar, a quem nós devemos servir, a quem nós devemos honrar, a quem nós devemos oferecer o nosso tudo, hoje e sempre. Feche os seus olhos e comece a orar agora. Se você não está sentindo nada, peça a Deus que comece a nascer o arrependimento. Se te cortaram a sua coroa, cortaram as suas tranças sobre os joelhos de uma prostituta, que Deus comece a te dar o arrependimento. Se você não estiver arrependido, peça a Deus que te dê o arrependimento. Porque se você não se arrepender um dia, você vai se arrepender amargamente por um dia não ter se arrependido de verdade. Ó Deus, traz cabelos, ó Pai, lágrimas, arrependimento, quebrantamento, Senhor. Que possamos nos humilhar diante de Ti, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Ó Deus, devolve-nos as lágrimas, devolve-nos, ó Pai, aquele sentimento profundo de querer Te honrar, de querer Te glorificar, de nos apartarmos, ó Pai, de uma vida dissoluta, para podermos andar na Tua presença.
Senhor, o pecado não é coisa comum, não é coisa normal, porque ele destruiu a vida de Jesus com 33 anos na cruz do Monte Calvário. Então, quando nós dizemos que é normal, nós estamos zombando do sangue da nova aliança. Ó Deus, traz o teu povo ao arrependimento, traz o teu povo à santificação, à consagração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, traz novamente um manto alvo de linho puro sobre o teu povo, e onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, o teu Espírito se mova sobre crianças, adolescentes, jovens, sobre pais e filhos, marido e mulher. Senhor, a Páscoa se aproxima, que todo o fermento do pecado, da malícia, da maldade, da mentira, seja tirado das nossas tendas, ó Pai. Ó Deus, que o nosso pão seja uma massa pura, não levedada, Senhor. No nome de Jesus, teu Filho amado, conduza-nos ao sentido mais puro da celebração da Páscoa, da celebração da vida, da celebração da salvação, do perdão dos pecados. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia tem um Sansão, mas a Bíblia tem um José que venceu na tentação a mulher de Potifar. A Bíblia também tem um Daniel que não comeu as iguarias desse mundo. Quero dizer, você, eu, muitos aqui podem ter tido a sua coroa cortada. O que fazer com isso? Busque socorro, busque ajuda. Hoje aqui, depois disso, não deixe passar. Procure seus pais, procure os líderes da igreja, pessoas maduras. Busque socorro. Não deixe passar essa mensagem no esquecimento, por favor. Agora, aqueles que são os Josés, os Daniéis, que estão com sua coroa intacta, preste atenção nessa mensagem. Não sigam o caminho de Sansão. Preservem a sua vida. É possível. Por isso a igreja está aqui. Por isso a família está de pé. Por isso os líderes da igreja, os pastores, os cristãos estão aqui. Por isso e para isso. Para ajudar, para sustentar. Reflita profundamente sobre isso. E não deixe passar. Não deixe passar. O arrependimento, o quebrantamento, a confissão pode mudar tudo na sua vida. A acomodação, a fuga, a apatia pode te empurrar mais para baixo ainda. Reaja, em nome de Jesus. Reaja, igreja. Você reaja. Deus tem uma coroa de vida para você. Deus está aqui hoje para mudar a sua história, mudar o seu caminho, mudar a sua rota.